Amados irmãos, eu gostaria de iniciar a mensagem da noite fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é a morte? A segunda: quem é a morte? E a terceira pergunta: como a morte entrou em nossas vidas? É interessante, porque nós nunca paramos para pensar a respeito da morte. E a morte é iminente todos os dias, todas as horas, todos os minutos e a cada segundo. Vou repetir novamente a pergunta: o que é a morte? Quem é a morte? E como a morte entrou em nossas vidas? Nós nunca paramos para perguntar, porque é um assunto que ninguém gosta de falar. E nós estamos fadados a esse caminho. Quantas das vezes, ao terminar de falar com alguém, um amigo, um ente querido, um irmão, e no dia seguinte você só tem a notícia: fulano morreu. E você questiona: mas como? Ele gozava de saúde plena, não tinha problema de saúde. E quem estava com ele diz: não sei, simplesmente morreu. E é difícil de você aceitar, porque às vezes é uma pessoa jovem, que tem muita coisa para viver, mas o destino quis que ali terminasse os seus dias. Quantas crianças que nascem e com alguns dias não resistem e morrem. É assim a morte. Já que talvez você não tenha resposta para essas 3 perguntas, eu posso te responder. Quem é a morte? A morte é o fim de toda existência, de toda a vida, quer seja humana, vegetal e animal. O que é a morte? É o fim de toda existência de vida, quer seja humana, quer seja animal, quer seja vegetal. E quem é a morte? Segundo Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, vai dizer que a morte é o 4º cavaleiro do Apocalipse, pastor Júnior. Ele vem assentado em um cavalo amarelo, e com ele tem um companheiro chamado Inferno. E a ele foi lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra, com fome, com pragas, doenças, guerras e com espada. E como a morte entrou em nossas vidas? Isso aconteceu no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 16 e 17, que vai contar da queda do homem, aonde Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Adão, e a ele é dada uma ordem, que ele não tocasse em um fruto. De toda a árvore do jardim ele poderia comer do fruto, mas da árvore que estava no meio do jardim, da ciência, do conhecimento e do bem e do mal, dessa ele não poderia tocar, porque se ele comesse, ele morreria. E o homem desobedece a Deus, ele come do fruto, e nesse momento o pecado entra em nossas vidas. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, vai dizer que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. No capítulo 6 de Romanos, versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, aleluia. Por causa de um homem, por causa de uma desobediência, a morte entrou em nossas vidas. A morte, então, desde esse dia se tornou o maior inimigo do homem, de tudo aquilo que tem vida, de tudo aquilo que respira. A morte, ao longo do tempo, passou a ser temida pelo homem. A partir desse momento nós passamos a ter prazo de validade. Então o homem, por temer a morte, ele vai criar 3 tributos. Eu estou pregando Lucas 7, versículo 11. Ele vai criar 3 tributos para mostrar que a morte ela é forte e poderosa.
que ela tem poder sobre a minha e a tua vida, Glória a Deus, aleluia. que ela pode tirar, sim, se Deus assim o permitir. A morte, para quem não sabe, ela tem mais legalidade que Satanás. Por que ela tem mais força? Por que ela tem mais legalidade? Porque ela não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe idade, homem, mulher, criança, idoso. A morte não escolhe quem tem dinheiro ou quem não tem. A morte, ela não tem preferência, o cardápio dela é variado, desde o doente ao são. E por causa dessas circunstâncias, o homem temeu muito a morte e decidiu então fazer um tributo para a morte. E quais são os tributos? O primeiro, velório. O segundo tributo, cortejo fúnebre ou caminho, deslocamento. E o terceiro e último, sepultamento, que termina no cemitério. Esses foram os 3 tributos que o homem fez para a morte. Portanto, temê-la. Sem dúvida alguma, a morte é um agente espiritual de Deus na vida minha e na tua. O velório é o momento que todos estão reunidos, quer seja em uma capela, quer seja na sala, com o caixão no meio da casa, e todos os amigos, familiares estão ali chorando, estão ali muito tristes, desesperados por aquele ente querido, por aquele amigo que morreu. E muitas das vezes existem filhos que só vão valorizar a morte do pai e da mãe só quando perde. Quando perde o pai e a mãe, eles valorizam. Mas quando o pai e a mãe estão vivos, que fica dizendo: não faz isso, meu filho, não vai. Te liberta dessas amizades, sai desse negócio. Aí eles chamam nós de chatos, de antiquadros, reprovando e não obedecendo. Mas quando perdem, aí vão chorar, vão lastimar pela perda do pai e da mãe. Não valorizaram. Ficam dizendo: papai, eu te amava, pai, eu te amo, mãe, porque não disse quando estava vivo. Agora que morreu não tem mais jeito. Certa vez eu fui a um velório e havia ali uma moça desesperada, chorando, se abraçava ao caixão com o corpo da mãe. Os familiares estavam lá, todos chorando, mas todo mundo ciente, conformados com a situação. E eu perguntei ao pai de família, disse: rapaz, essa moça deve amar muito a mãe, com certeza, para ela estar desesperada desse jeito. E o pai disse: não, meu filho, você se engana, essa foi a que deu mais dor de cabeça. Essa aí não obedecia a mãe, essa aí não respeitava, essa aí maltratava, destratava. E agora que ela perdeu a mãe, ela está aí chorando. Isso não passa de remorso. A gente só valoriza quando perde. Esse é o homem, esse é o ser humano. Só valoriza quando perde. E de lá vão tomar o deslocamento, o caminho. E no caminho há um cortejo que não pode ser parado, Jennifer. Existem 3 carros que não podem ser parados pelo nosso Código de Lei de Trânsito. É o carro da polícia, o carro da ambulância e o carro da funerária. O da funerária não pode ser parado, sabe por quê? Porque é o momento que pessoas estão olhando, a morte ganhou de mais um. É mais um que a morte ganhou. Nesse momento a morte está sendo exaltada, a morte está sendo reverenciada, porque mais um homem que perde para ela. E de lá, enquanto está no caminho, as pessoas estão acompanhando para chegar onde? No cemitério. Aí quando chega no cemitério, aí que vai cair a ficha, aí que não tem mais volta. Aí tem gente querendo pular dentro da cova, se desesperando,
E é aí que vai entender que nunca mais vai ver o papai nem a mamãe. Isso é forte. Você tem que aprender a valorizar enquanto está vivo. Da feita que perde, já era, meu amigo, minha amiga, você que me ouve nessa noite. A morte não brinca não, meu irmão. Da feita que ela selecionou a tua senha, já era. O texto que nós lemos vai falar a respeito do filho de uma viúva de um vilarejo chamado Naim. Esta mulher, ela era viúva e tinha apenas um único filho, que era o sustento da sua casa. Este jovem cuidava da sua mãe, trabalhava e trazia o pão de cada dia. Na cultura judaica, quando o esposo morria, quem assumia a casa era o filho. Ele tomava conta de tudo, do trabalho, dos compromissos, da mãe, dos irmãos. Ele se tornava o chefe de família. Enquanto ele estava de pé, tinha projeto. Enquanto ele estava de pé, tinha dinheiro, tinha comida na mesa. Enquanto ele estava de pé, poderia até adoecer, mas ele trabalhava para comprar o remédio. Mas aí esta senhora, segundo a Bíblia, vai dizer que ela vai perder o filho. O vilarejo chamado Naim ficava na região da Galileia, a 50 quilômetros de uma das capitais da região, Cafarnaum. Uma subida árdua de uma colina de aproximadamente 200 metros de altura acima do nível do mar. Era uma caminhada, pastora Marília. Era uma viagem de 1 a 2 dias para chegar em Naim. E o texto, no início, versículo 1 do capítulo 7, vai contar da história de um homem, um centurião romano, o qual ele está em Cafarnaum e Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum. Este homem, ele era respeitado pelos judeus, embora romano fosse odiado, mas esse era respeitado. E ele tinha um servo que estava moribundo à beira da morte. E quando Jesus entra na cidade, a própria população intercede por esse centurião. Pede para Jesus ir na casa dele. Vai, Jesus, ele é bom, ele é diferente dos outros romanos, ele consertou a nossa igreja, ele ajuda, ele é digno de ajuda. E Jesus então se compadeceu de compaixão e decide ir. Só que no caminho ele manda servos, que ele sabia que Jesus ia lá. E os servos vão dizer: Senhor Jesus, eu não sou digno que tu sequer fique debaixo da coberta do telhado da minha casa. Uma palavra tua, Jesus, é o suficiente para que o meu servo seja curado. Aleluia, papai. Isso é fé, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Enquanto que muitos não querem apenas a palavra de Jesus, querem ouvir sinais mirabolantes, falsos profetas com revelações mentirosas. Eis que te digo, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. E o quanto que você precisa é crer na palavra de Jesus. Aleluia. Jesus se admirou da fé deste romano, e ele vai dizer: nunca vi fé assim. E naquele momento o servo sarou imediatamente. Oh glória! Isso é fé, meu irmão. A fé é capaz de mover montanhas. Jesus disse certa vez: se a tua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, e tu disseste a este monte: te lança-te ao mar, assim acontecerá. Porque Deus ouve aquele que tem fé. De lá Jesus está subindo para Naim, porque Jesus tem algo mais importante agora para resolver, Jenny. Jesus está subindo, e o texto vai contar que está saindo um cortejo. Já não teve nem velório, Jenny. Foi direto para o cortejo, porque esse rapaz teve uma morte súbita. Ninguém sabia as causas, e infelizmente ela não tinha condições de fazer um velório digno para o filho. Então imediatamente ele já estava no deslocamento para o cemitério.
Mas eu quero te dizer que o dono da vida e da morte está indo em direção a esse cortejo. Aleluia. O dono da vida e da morte, o nome dele é Jesus. E é ele que diz o sim, é ele que diz o não. O médico deu um laudo, mas Jesus diz: eu estou rasgando o laudo hoje. Hoje eu estou rasgando o laudo de sentenças de morte. Quando disseram: desliga o aparelho, leva para morrer em casa, Jesus diz: eu sou o dono da vida e da morte. Oh, aleluia. Quando Jesus está se aproximando, entrando na porta da cidade, ele está vindo com uma grande multidão, pastora, porque quando Jesus ele está no ambiente, existe uma multidão que o acompanha. E essa multidão sabe que vai ter milagre, aleluia. A multidão sabe que vai ter fartura de pão, vai ter abastança no celeiro. Oh, aleluia. Essa multidão que anda com Jesus sabe que ele vai providenciar o que está faltando. Se tiver doença, vai ser curado, porque ele é Deus. Oh, glória. A multidão que anda com Jesus sabe que com ele tem bênção. Só que está vindo uma outra multidão, a multidão da tristeza, da dor, do desespero. E aquela mulher, com certeza, eu imagino isso, é coisa minha, o texto não diz, mas acabou a esperança, acabou os projetos, acabou os sonhos, acabou o planejamento, não tenho mais ninguém. Esta mulher estava sentenciada a mendigar, porque não tinha ninguém para cuidar dela. E eu imagino, para ela não passar por essa vergonha, talvez ela disse: vou enterrar meu filho e depois eu tiro a minha vida, porque acabou tudo. Quem sabe você não pensou assim, ou está pensando em tirar a sua vida por algum problema que para você talvez seja irreversível. Mas eu quero te dizer que Jesus está chegando, aleluia, ao teu encontro. Essa multidão de tristeza que está te cercando, que está te dominando, Jesus está vindo com multidão de bênção, multidão de milagre. Oh, aleluia, tu não está entendendo. Quando Jesus chega, tudo muda, aleluia, nada fica mais do mesmo jeito. Glória a Deus. O texto vai dizer que quando ele chega perto da cidade, ele vai olhar para aquela mãe e vai se aproximar dela, pastora Maria, e com certeza ele sentiu a dor daquela mulher, porque Jesus ele se movia de íntima compaixão. Sabe o que é isso, íntima compaixão? É você sentir a dor do próximo. É como se a dor fosse em você. Jesus tinha esse dom de sentir compaixão, e eu acredito que ele deva ter chorado ao ver aquela mãe ler os pensamentos dela, dizendo: eu vou tirar a minha vida depois. E ele vai olhar para ela e vai dizer: mulher, não chores. Jesus deve estar falando para alguém hoje: não chores, oh glória. As noites que tu tem descido pela madrugada, esse problema que não tem deixado você dormir e te consome em lágrimas, Jesus está dizendo hoje: não chores. Ele está aqui hoje para te consolar, na pessoa do Espírito Santo, dizendo para mim e para você: não importa o problema, eu estou vendo, eu te conheço, eu te gerei, eu te separei, aleluia. Então estou dizendo hoje: não chores, porque eu estou nesse negócio. E na mesma hora que ele diz isso, ele vai parar os rapazes que iam carregando o esquife, o caixote, o caixão. Ele vai parar, vai tocar no esquife, e aqueles homens vão parar. Mas deixa eu te trazer um segredo. Essa é a cultura judaica. Não se pode parar cortejo. Cortejo fúnebre não se para, se acompanha lá. E se tiver gente chorando, tu vai ter que chorar a gente. Não é meu parente, não tem problema, tem que chorar junto. E quantas pessoas param para chorar contigo? Pelo contrário, estão torcendo pela tua queda. Fingem ser teus amigos, mas por trás estão rindo, estão desejando a tua derrota, estão armando um laço.
armando forca, mas não te preocupa que nada fica impune aos olhos de Deus. Não, 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 não. Jesus se moveu de íntima compaixão. Parou o caixão. Não se pode parar. Se eu chego viajante naquela pequena cidade, tenho algo a tratar com alguém, eu vou perder meu compromisso, pastora, porque eu tenho que acompanhar o cortejo. Já era se eu tiver de receber alguma coisa. Isso é tradição, meu irmão. Isso é respeito. Hoje ninguém respeita mais essas coisas. Está tão banalizado. Está tão uma vida tão sem temor a Deus, que cada um vive como quer. E ele para, e ele toca, o texto diz que ele toca o esquife. E eles param. E eu imagino ele se debruçando sobre aquele cadáver que estava todo enfaixado, todo cheio de pano embrulhado. E ele vai parar no ouvido daquele cadáver e dizer: jovem, a ti te digo, levanta-te. Oh, aleluia. Eu posso imaginar essa cena. Jesus liberando o comando de voz: levanta-te. Para você que está caído, você que está pensando em parar de caminhar, Jesus está falando: te levanta, aleluia. Tu que está pensando em se separar, Jesus está dizendo: te levanta. Você que está pensando em desistir, Jesus está dizendo: te levanta, porque eu vou te honrar. Oh glória, eu vou te mostrar que eu sou Deus. Eu vou te mostrar que eu posso fazer todas as coisas novas. Aleluia. Que o mal não pode prevalecer contra a tua vida. Agindo eu, quem impedirá? Oh glória. Ele está cortando o arco, quebrando a lança, lançando os carros no fogo. Oh aleluia. Tu não está entendendo o que Deus está fazendo hoje. Aleluia. Versículo 15 diz que o jovem vai se assentar, Bruno. Isso aqui é muito forte, isso aqui, pastor. A gente não tem dimensão do que é isso aqui, mas isso aqui é muito forte. O jovem se assenta sobre o esquife e começa a falar. Se desembrulha tudo, tira os panos e começa a falar. Mas falar o quê? Isso que me chamou a atenção, meu irmão Diego. E eu perguntei para Deus: falar o que, Senhor? E aí eu entendi que quando a gente dorme, a gente também está no estado inerte, ou seja, estamos praticamente mortos. Acabou, o corpo descarregou a bateria. Sim ou não, pastora Cátia? Estamos lá quieto, acabou. Estamos na dependência do Senhor. Se amanhã Ele permitir, a gente se levanta. Se não, é velório, é cortejo e depois cemitério. Então quem dorme, seja qualquer horário, meia-noite, 11 horas, 1 da manhã, você só vai lembrar de tudo antes de dormir. O intervalo que você está dormindo, você não vai lembrar de nada. Sabe por quê? Porque nada aconteceu. O cérebro parou. O cérebro não adquiriu nenhuma informação. E quando você acorda no dia seguinte, tu vai te lembrar da noite passada. O que você estava assistindo, o que você comeu, o que você estava conversando. E aí eu entendi que este jovem morreu de uma maneira súbita, que quando ele acorda, ele lembrou da última conversa com a mãe, que poderia ser assim: mamãe, aquela refeição que você fez estava uma delícia, mamãe, ainda tem? E aquela mãe chorando, vendo o poder de Jesus. Oh glória, eu fico todo arrepiado. E Jesus olhando para aquela situação: mamãe, o que eu estou fazendo aqui, mamãe? Nós estávamos na cozinha, conversando. Olha, mãe, a lavoura, a agricultura vai ser boa esse ano, a colheita, mamãe. Mãe, eu fui para a faculdade, me inscrevi, eu creio que vai dar certo esse ano, vou mudar de cargo. E aquela mãe chorando. E aquela mãe chorando agora de alegria, não mais de tristeza. Porque agora os sonhos dela foram renovados. Os projetos dela agora estavam sendo restaurados. Tu não está entendendo, meu irmão. Tudo aquilo que tu já engavetou, Jesus está dizendo: tira da gaveta agora. Coloca na minha presença que eu vou mudar o quadro. Oh glória a Deus.
tudo aquilo que tu disse, deixa pra lá. Eu não vou fazer questão de Jesus disse, tu não fala, mas eu faço. Porque quem te deu foi eu, oh glória. E tudo que eu dou eu zelo. Aleluia, Deus. E quando os homens viram aquilo, um grande temor se apoderou de todos. De todos. E eles começaram a glorificar Deus em alta voz. Grande profeta se levantou no meio do povo. Correu a fama de Jesus por toda a cercania, toda a Judéia. Mas isso aqui também me chamou a atenção. O temor se apoderou do povo. Se houve um milagre, não era para ninguém ficar com medo. Sim ou não, irmão Diego? Era para todo mundo se alegrar. Porque estava todo mundo chorando junto com a viúva. Olha só a visão da palavra. E eu questionei a palavra. E eu fui entender que, na verdade, Jesus não toca no esquife. Jesus toca no morto. Oh, tem gente que entendeu aqui. Jesus ressuscita o que está morto, não é o que não pode ter vida. Glória a Deus. Jesus devolve a vida para quem perdeu a vida, mas para a madeira não tem vida mais, mas para aquele que vive ou que respira, Jesus está dizendo: eu estou devolvendo o fôlego de vida, eu estou devolvendo a vida que foi tirada, porque eu sou o dono da vida e da morte. Acredite nisso. Por isso que teve o temor, o escândalo, porque Jesus não poderia tocar naquele morto como um grande mestre que era. Era contra a lei. Mas eu imagino Jesus pensando: eu já parei o cortejo, não era nem para eu parar. Já que eu estou assim, eu vou logo tocar no morto, para todo mundo ver que eu que tiro a vida e sou eu que dou a vida. Oh, glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. É Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que cuida, é Ele que vela pela tua vida, pela tua alma. Glória a Deus. Eu fiquei procurando na Bíblia, digo, se teve algum morto que topou com Jesus e ficou sem viver. Eu acho que não tem. Me mostra na Bíblia algum morto que topou com Jesus e não voltou a viver. Imagina eu e você que estamos com nossos planejamentos, os nossos projetos que a gente já enterrou, já sepultou. Jesus está dizendo: desenterra tudo, porque tudo vai voltar a viver. Eu me lembro de 3 mortos apenas. A primeira, a filha de Jairo. Onde estava sendo? Em casa, no velório. Olha o tributo. Primeiro. O segundo estava no deslocamento para o cemitério. Quem era? Este jovem. E o terceiro morto já estava enterrado há 4 dias. Meu Deus. Já estava no cemitério há 4 dias. Eu não sei se você percebeu, os mortos são diferentes, mas quem ressuscita é o mesmo. Oh, glória, aleluia, eita Deus. Os mortos são diferentes, causas diferentes, mas quem ressuscita é o mesmo, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra, e tudo que existe foi feito por Ele, e nada seria feito sem Ele. Ele está dizendo para alguém hoje aqui, eu já vou encerrar. Para alguém Ele está dizendo hoje: eu posso ir na tua casa e ressuscitar o que está morto, porque eu sou Deus. Oh, glória. Ele pode fazer isso. Mas talvez alguém vai dizer lá da tua casa: Jesus, tu chegou atrasado, já está no caminho, já está no cortejo. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer: não tem problema, porque se está no caminho, eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se está no caminho, vai topar comigo. Oh, glória, aleluia, Senhor. Mas talvez um outro vai dizer: Jesus, está muito atrasado, já está enterrado, já tem 4 dias. E Jesus disse: melhor ainda, tira a pedra. Eu só mando dizer: tira a pedra, porque aquele que está morto, mesmo que esteja morto, crendo em mim, viverá. Aleluia. Você pode estar morto,
mas Jesus está dizendo: tira a pedra. Eu estou devolvendo tudo que está morto, eu estou ressuscitando o que está morto, eu estou restaurando vidas, porque Ele é Senhor. Ele está dizendo para pessoas nessa noite: não te preocupa se quer enterrar o teu plano, o teu projeto. Eu estou nesse negócio. Se eu estou, tem vida. Se eu estou, tem vida. Ele está dizendo para alguém: se mesmo que esteja morto, se crer em mim, viverá. Oh glória! Ele é Senhor. Ele é Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Deus que